Olá, como vai? Tudo bem? Que bom. Estamos hoje aqui em mais um encontro. Nós vamos falar hoje sobre como lidar com a ansiedade. E esse é um caminho que todos nós estamos procurando, né? Antes eu quero deixar aqui alguns recadinhos. Quero deixar primeiro recado para você. A promoção do livro autografado A Semente de Deus continua. Basta você entrar lá no site cesarromão.com.br e lá você vai fazer aquisição do best-seller internacional A Semente de Deus, um livro que já conquistou mais de 50 países, e vai receber o livro com autógrafo personalizado. Eu farei o autógrafo para você, tá bom? Esse é o primeiro recado. Então entra lá no site cesarromão.com.br e faça aquisição do seu exemplar com autógrafo personalizado do livro A Semente de Deus. No site também você vai poder encontrar o curso digital Seja Protagonista do Seu Futuro. Lá no site você também tem todas as informações. O curso é online, você faz a aquisição do curso e você realiza o curso aí no seu smartphone, no seu computador, faz aí na sua casa. O curso tem muito conteúdo, mas muito conteúdo mesmo, e a intenção desse curso é para que você, meu querido amigo, minha querida amiga, realmente se tornem protagonistas do seu futuro. Porque se a gente não pensar no futuro, a gente vai levar uma desvantagem na vida, né? Porque é lá no futuro que a gente vai viver. Então nós precisamos realmente pensar no nosso futuro e sermos o protagonista, a protagonista do nosso futuro. Muito obrigado por você que está chegando. Hoje nós temos aqui como tema, você acompanhou aí, como lidar com a depressão. Lamentavelmente, hoje o Brasil é o país que tem a maior taxa de pessoas com depressão do planeta, segundo a Organização Mundial da Saúde. E aí, seguindo nessa linha, é o quinto que tem mais pessoas com depressão, porque a ansiedade acaba conduzindo a pessoa a um estado de depressão. Talvez seja até natural, reflexo de tudo isso que estamos vivendo hoje. E se você está passando por um momento de ansiedade, aí bota um coraçãozinho aí. Se quiser, pode deixar aqui o seu questionamento. Farei o possível para responder. E eu espero que esse nosso encontro possa ajudar a melhorar um pouco essa situação de ansiedade causada por essa realidade inimaginável que nós estamos vivendo hoje. Então, diante de tudo isso que estamos vivenciando, o Brasil se tornou o país com o maior número de pessoas ansiosas. O brasileiro é um pouco imediatista, é um pouco avançado na realidade e talvez por isso esses sintomas aconteçam. Então, vamos conversar hoje aqui sobre como lidar com a ansiedade. Se você está passando por isso, bota aí um coraçãozinho ou pode passar aí a sua mensagem. E após a primeira explanação, a gente vai dar uma olhadinha aqui, falar um pouquinho das pessoas que estão participando e também responder, na medida do possível, algum questionamento. Bem, você já descobriu que o Brasil é o país que tem a maior taxa de pessoas com ansiedade do planeta, é o quinto país onde as pessoas mais sofrem por depressão. A ansiedade é uma coisa antiga, não é uma coisa muito nova. Talvez ela já acontecesse na humanidade há milhões de anos e não se percebeu. Porque a primeira descrição da ansiedade como uma disfunção de atividade mental, ela data do início do século XIX e ela foi feita por Agustin Jacob Landré em 1813. Então, em 1813 é que alguém diagnosticou e mensurou essa
ansiedade que as pessoas sentem. E ele descreveu a ansiedade, e Agustin Jacques Landré, ele descreveu essa ansiedade como uma síndrome composta por aspectos emocionais e por reações fisiológicas. Até porque quem tem ansiedade tem essas reações, esses aspectos emocionais e essas reações fisiológicas, porque a ansiedade acaba tendo uma ação direta no comportamento das pessoas. Né? Mas e aí, o que causa isso? Bem, as causas desse transtorno de ansiedade, elas estão relacionadas às preocupações excessivas com o amanhã, com o futuro, e o medo de perder o controle das situações. Isso é que causa a ansiedade. Por isso, eu parei e me preocupei e criei para você o curso online Seja Protagonista do Seu Futuro. Aliás, neste curso você vai descobrir ferramentas para diminuir, equilibrar essa sua ansiedade, baixar o ritmo dela, para que ela não preocupe tanto você assim. Porque essa preocupação com o amanhã, essa preocupação com o que vai acontecer, nos afasta até de tomarmos determinadas atitudes, porque nós ficamos pensando o que faremos lá na frente e esquecemos de falar e de pensar no que estamos vivenciando agora. A gente fica agindo mais ou menos como um regador de grama. Joga água longe, né, mas pertinho dele, lá no pé dele, ele não consegue regar. Então, nós precisamos trabalhar com aquilo que está ao alcance das nossas mãos. Até porque nós não temos controle sobre tudo na nossa vida. É muito difícil isso. Aliás, as pessoas que são controladoras, que não delegam, essas sofrem muito de ansiedade. Pessoas que querem que tudo aconteça naquele momento, naquele instante, quando querem algo, querem que aquilo seja imediato. Você conhece alguém assim? Bota um oizinho aí também. Essas pessoas são fortes candidatos a serem vítimas da ansiedade. E a ansiedade, ela nos coloca numa posição que não é a nossa. Ela nos coloca num contextual que não é o nosso. A gente começa a viver num campo de energia concentrada, às vezes em algo que nem aconteceu. Não aconteceu ainda. Ah, mas eu preciso me preocupar. Preocupação, pré-ocupação. Você se ocupa com algo que ainda não ocorreu. Quando eu iniciei aqui, eu disse que a ansiedade é uma coisa bem antiga, provavelmente estava dentro das pessoas já lá no passado, e só no século XIX é que ela foi realmente diagnosticada e mensurada por Agustin Jacob Landré, em 1813. Porém, olha só que interessante, meu querido amigo, minha querida amiga, se você voltar no tempo, mais precisamente a Bíblia tem menções já sobre ansiedade. A Bíblia tem menções sobre pessoas que naquela época já eram ansiosas. Talvez a menção mais famosa da Bíblia, mais comentada, seja a de Lucas 12, 27. Aí você vai lembrar, eu vou relembrar essa passagem aqui com você, e você vai lembrar, falar, puxa, é verdade. Às vezes as pessoas que seguiam Jesus, elas ficavam muito ansiosas de saber o que elas iam fazer com as coisas delas. Então, mas como é que eu vou lhe seguir? Eu vou deixar aqui as minhas cabras, vou deixar minhas ovelhas, vou deixar os meus amigos para ir com você. Então, muitos seguidores de Jesus tinham essa ansiedade, quer dizer, o que vai ser o meu futuro sem a minha ovelha, sem a minha cabra? Eles não tinham perdido a sua ovelha, a sua cabra. É mais ou menos hoje. A gente não perdeu ainda muitas coisas na nossa vida. Estamos passando momentos difíceis mesmo. O mundo está passando. Estamos perdendo pessoas, amigas, pessoas queridas, pessoas pelas quais somos apaixonados. Mas como é que a gente faz para evitar isso? Bem, primeiro nós temos que fazer a nossa parte dentro do nosso espaço.
e tentar convencer o máximo de pessoas possíveis a fazerem o mesmo, a se cuidarem, a não exagerarem, a não fazerem abusos e respeitar as normas da Organização Mundial da Saúde. E olha só que interessante. Lucas, já lá na passagem do Novo Testamento 12:27, ele narra uma trajetória onde Cristo é indagado sobre essa questão da ansiedade, onde as pessoas falam assim, mas o que eu vou atrás de você e daí? Como é que vai ser a minha vida? Porque a gente está sempre sofrendo por algo que não aconteceu. Olha que coisa interessante. Eu vou me casar. Bom, mas e se a pessoa acabar com o casamento? Então eu acho que eu não vou. Você não casou, você não sabe se a pessoa vai acabar com o casamento. Eu não quero mais fazer amizade para não me decepcionar. Não, e aí você faz o quê? Você pode perder grandes amizades também pensando assim. Nós trabalhamos na nossa vida muito mais para evitar coisas do que para viver coisas. Isso cria também esse estado de ansiedade quando a gente passa a viver para evitar e não vivenciar. Eu acho que eu não vou provar dessa comida, embora nunca tenha provado, porque talvez vá me fazer mal. Mas você nunca experimentou, você não sabe nem se você gosta. Mas eu não gosto, mas você nunca experimentou. Então, como uma pequena sugestão, eu deixo aqui para você o seguinte: não viva mais para evitar determinadas coisas na sua vida, que nem aconteceram ainda. E você está aí sofrendo por coisas que não aconteceram. E normalmente a gente entra num estado de ansiedade por causa disso. A gente começa a sofrer por algo que não aconteceu. E aí você fica ali, como uma ostra fechadinha, né, fazendo ali a sua pérola só para você e deixa de viver. E lá atrás, quando Cristo foi indagado por alguns ansiosos, narra Lucas lá em 12:27 o seguinte: Cristo respondia, já naquela época, mais de 2000 anos atrás, ele já avançava nesse tema de ansiedade. E eu tenho essa passagem, inclusive, no meu livro que está chegando às livrarias aí, que é o livro Ensinamentos Bíblicos para o Sucesso. Tudo isso que a gente está conversando aqui hoje, você encontra boa parte lá também, inclusive essa passagem. E Cristo dizia aos ansiosos há 2000 anos atrás. Lembra comigo, você já conhece essa passagem de Lucas 12:27, mas vamos relembrá-la, tá bom? E eu acho que ela vai ser um grande instrumento para você, para que você enfrente a sua ansiedade. E se você está sofrendo de ansiedade, bate um aceno aí para a gente ter uma ideia do que você está passando. Pensa aí na sua pergunta, coloca aqui, a gente vai tentar responder na medida do possível. Tá bom? Então, olha só. Cristo disse certa vez a um grupo de ansiosos que teriam que deixar suas coisas para trás para segui-los e não sabiam o que iria acontecer se abandonassem os seus bens. Ele disse: olhai os lírios do campo, que não trabalham nem tecem, e contudo, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu tão bem como eles. E se Deus veste a erva do campo, que hoje é viçosa e amanhã é lançada no fogo, não acham que vos dará também o necessário? E aí ele indaga, né? ele questiona. Ele diz assim: almas com tão pouca fé. Olha que interessante. Ele classifica as pessoas ansiosas, Jesus classifica as pessoas ansiosas como almas com tão pouca fé. E ele continua: e não se preocupem com o que comer e o que beber, que isso não vos cause ansiedade. Olha só, 2000 anos atrás, em uma parábola, Jesus já usava o termo ansiedade, né?
E ele ainda continua, ele ainda pega mais pesadinho ainda com as pessoas. Ele diz assim, os gentios é que se afadigam com essas coisas. Quem são os gentios? Né? Naquela época eram as pessoas muito apegadas a tudo que tinham, porque para eles a vida deles é o que eles tinham, não era a vida que ele levava. Né? E ele continua, mas o vosso Pai sabe perfeitamente que precisam delas. Deem, pois, prioridade ao reino e ele dar-vos-á as coisas. O que está acontecendo hoje? Nesse estado que as pessoas estão vivendo de depressão, de ansiedade. As pessoas estão querendo que Deus se aproxime delas. E normalmente nos nossos momentos de desespero, a gente quer que Deus se aproxime de nós. Né? Porém, é o contrário. Somos nós que temos de nos aproximar de Deus. Ele está ali. A gente vai esquecendo de Deus no dia a dia. Então, a gente fica tomado aí pelo Instagram, pelo Facebook, fica tomado aí por tantas coisas tecnológicas e de repente você esqueceu de fazer a sua oração naquele dia. Esqueceu de elevar o seu pensamento, de criar aquele momento de espiritualidade. E aí? Quem é que pode ajudar você a se mover no meio dessa ansiedade toda? Primeiro é você, fazendo aquilo que nós conversamos aqui, que você não pode sofrer por algo que não aconteceu. Preste atenção. Você não pode sofrer por algo que não aconteceu. Não aconteceu ainda. Eu vou assistir a live do César Romão hoje. Será que vai ser boa? Eu não sei, acho que não vai ser não, eu acho que eu não vou ver. Olha só, você já sofreu, já criou ansiedade por algo que você nem participou. Então, a partir de hoje, entenda o seguinte, nós temos que formar os nossos conceitos em cima de tudo aquilo que estamos vivenciando. Em cima daquilo que nós não temos controle, não adianta você querer ter controle aqui na sua mente. Não é interessante isso? É a sua mente que quer controlar, porque você não tem controle. Qual é o controle que você tem, pessoalmente, hoje, sobre tudo que está acontecendo no planeta? Você não tem esse controle. Mas você tem o controle da sua vida. Você tem o controle do seu comportamento. Muita gente quer controlar outras pessoas, isso também cria muita ansiedade. Então, quer controlar o marido, quer controlar a mulher, quer controlar o filho, quer controlar o amigo, quer controlar até o que os outros postam. É um controle geral. Então, pessoas controladoras, pessoas centralizadoras, são muito afetadas por essa questão da ansiedade. Puxa, Romão, mas eu sou assim, o que eu tenho que fazer? Bom, primeiro, se você puder, encontra um tempinho e vai lá, tá certo? No Lucas 12, 27, leia Lucas 12, 27 todo dia e se lembre dessa linda parábola de Jesus. Quer dizer, olhai os lírios do campo que não semeiam nem colhem, no entanto, nem Salomão, com toda a sua magnitude, tem vestes semelhantes. E olha que o lírio do campo nasce, depois morre, depois nasce novamente, sempre nasce bonito, sempre nasce cheio de vida novamente. Então, a partir de hoje, adota essa prática. Olha, o que eu estou preocupado aconteceu? Não aconteceu ainda. Então espera, não dá para você se preocupar por algo que não aconteceu. Será que aquela pessoa vai me ligar? As pessoas sofrem muito de ansiedade, elas têm uma boa experiência de ansiedade quando encontram aí um namorado, um parceiro, uma parceira que saem para um jantar ou para algum evento e depois no dia seguinte fica, mas será que ele vai me ligar? Será que ele vai ligar? Será que ele vai falar comigo? Será que ele gostou de mim? Esse é outro drama que cria muita ansiedade, viver para os outros, para o que os outros pensam. Para que os outros vão achar, o que os outros vão achar. Isso cria uma ansiedade danada também na nossa vida.
O que os outros pensam a seu respeito é problema deles. O importante é o que você pensa a seu respeito. O mais importante é você, é o seu pensamento, é o que você está pensando. Então, a partir de hoje, procura evitar se preocupar com coisas que você não tem controle e que ainda não aconteceram. Existem casos de ansiedade avançados, as pessoas precisam realmente de tratamento médico, precisam de um super profissional na área, um psiquiatra e até medicamentos, porque são casos extremamente avançados, são pessoas extremamente ansiosas que passam a ter aí comportamento que realmente requer algo clínico. Mas o que nós estamos conversando aqui é algo mais pessoal, é algo mais espiritual, é algo mais da alma que você pode praticar e, de repente, amenizar essa situação. Porque a ansiedade, ela até é uma característica natural do ser humano. Quando é que ela começa a atrapalhar? Quando ela é excessiva. A diferença entre veneno e remédio é a dose, só isso, em tudo na nossa vida. Em tudo na nossa vida, a diferença entre remédio e veneno é a dose. É o quanto a gente está envolvido com aquilo, o quanto nós estamos ligados naquilo e o quanto sofremos por aquilo. Você sofre por algo que não aconteceu ainda? Sofre, né? Você sofre por algo que você não tem controle? Sofre. Então, mas por quê? Por que se não aconteceu? Por quê? Por que você tem que ter controle sobre tudo? Por que nós temos que controlar tudo que está à nossa volta? Então, pensa bem em tudo isso hoje que a gente conversou e a gente vai continuar, claro, a gente volta com outra live, com outros temas. Leia Lucas 12, 27, para que você tente amenizar aí a sua ansiedade. Pare de sofrer pelo que não aconteceu. E o pior, você sofre por coisas que nem existem. Olha que coisa. Nem existem. Olha, eu vou sair de casa hoje, eu estou com medo que vai acontecer alguma coisa. Mas que coisa? Você nem saiu de casa. Não, isso é outra coisa. Um dia a gente faz aqui uma live também só sobre intuição, tá? Que é muito legal. Que, aliás, eu tenho um livro inteiro sobre isso, que é o livro A Força da Intuição. Então, essa é uma pequena abordagem sobre o tema de hoje. Eu vou dar uma olhadinha aqui para dar um oi para as pessoas que aqui estão hoje, relacionadas a esse tema, depressão, ansiedade. Né? Na próxima live talvez a gente fale um pouquinho também sobre depressão. Eu vou dar um oi geral aqui, tá bom? Então, vou dar um oi aqui para a Paula. Obrigado, Paula. Nossa, tem bastante gente aqui. Mário Rocha, obrigado, Mário. Deus abençoe você também. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Tem aqui. Se entrou alguma questão, eu vou procurar responder, tá bom? A próxima live, se você quiser fazer sugestão, faça aí sugestão de tema também, pode fazer através do meu Instagram, a live vai ficar disponível lá. A Paula, obrigado Paula, obrigado aqui pela sua manifestação, muitos acenos aqui, a Edir Fernandes, a artista plástica maravilhosa, uma artista plástica internacional, que eu admiro demais o trabalho dela. Deixa eu passar aqui para ver se tem mais algum questionamento. A Tânia, obrigado Tânia, obrigado. A Eliane, minha querida Esmeralda Souza, sempre participando, a Juliana, quem mais aqui? O Breno, muito bom, a Edna, a Thaís, muito bom, a Mara, ok, vamos ver se chegou alguma pergunta aqui, se não chegou nenhuma pergunta, a gente caminha mais um pouquinho. Lembrando da promoção, tá? Você pode entrar no meu site, cesarromão.com.br, lá você adquire o livro A Semente de Deus, recebe na sua casa autografado. E complementando essa nossa conversa, você também conhece lá no site o curso online, Seja Protagonista do Seu Futuro. Esse curso é justamente para isso, ele tem auxiliado demais pessoas com depressão, pessoas com ansiedade. Por quê?
Porque a gente está conversando aqui sobre algo que a gente não viveu ainda, que está lá no nosso futuro. Né? O Neide Guimarães, um abraço, Neide. A Edna Azevedo, obrigado. Então, se você puder, o curso até tem aqui na bio do Instagram. Você pode clicar aqui na bio, você já vai conhecer o curso. É um preço praticamente simbólico, é um valor simbólico e tem ajudado muita gente, mas muita gente. Andrei, muito obrigado. Mais uma chance aqui para algum questionamento, fique à vontade. Enquanto isso, eu reitero aqui a promoção do livro Semente de Deus com autógrafo personalizado lá no meu site. Eu espero que esse nosso encontro tenha servido aí. Catarina Chagas, um abraço para você também. Eu espero que esse nosso encontro tenha servido para você amenizar essa questão da ansiedade, amenizar essa questão de sofrer pelo que não aconteceu, pelo que nunca vai acontecer e por aquilo que você acha que vai acontecer. Tudo bem? Olha, muito obrigado pela sua participação. Esse movimento todo aqui mostra que nós não somos amigos só de algoritmos, tá bom? Nós somos amigos também de coração, de alma. A Catarina, que pena, entrei só agora, não tem problema, Catarina. Você, essa live vai ficar disponível aqui, você pode rever esse nosso encontro aqui, tá bom? A Cidinha está dizendo que serviu muito para ela. Que bom, Cidinha. Espero que você faça um ótimo uso de tudo que a gente conversou aqui, tá bom? A Neide Guimarães aqui e tal, você é sempre legal. Muito obrigado, Neide. A Cris também. Gente, obrigado pelo carinho nesse dia de feriado. Continue refletindo sobre tudo isso. Você pode rever a live. Anota esses pontos que a gente conversou. Coloque na sua lista aí a passagem de Lucas 12, 27 e você vai, com certeza, refletir cada vez mais sobre o que nós conversamos e, claro, vai acabar com essa história de ser uma pessoa ansiosa. Isso dá um sofrimento danado. A pessoa ansiosa sofre muito porque ela está sempre aonde não deveria estar. Ela está sempre num lugar aonde, na realidade, ela não deveria estar, porque lá não está acontecendo nada. Um abraço para o meu querido Henrique aqui, que acabou de entrar, meu querido aluno, saudade. Boa sorte para você, uma ótima semana e continuemos juntos, porque temos muita coisa para conversar. Tem as outras lives também que você pode rever aqui, tem muito assunto bacana aí, tá bom? Gente, obrigado pelo carinho, olha, um super abraço e um ótimo final de semana para você. Tchau. Um abraço, Henrique Castro. Tá vendo você, eu vi você ali. Super abraço, querido.